sentar para Deus, Senhor Jesus, bem forte, amém? Obrigado. Obrigado, Jesus. Quero cumprimentar os irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Os irmãos que estão aqui presencialmente, os irmãos que estão nos assistindo pelas redes sociais também, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Obrigado, Jesus. O Senhor quer falar algo conosco nessa noite, algo muito forte, algo muito tremendo, acerca que desde o início, desde o começo, o Pai, Ele quer alinhar a nossa vida espiritual. Desde o princípio, desde o começo, como Ele disse para Adão: se você comer desse fruto, você certamente morrerá. Nós sabemos que Adão não morreu fisicamente, mas morreu espiritualmente. Então, desde o início, o Senhor vem nos direcionando que o foco é a nossa vida espiritual. Que a partir do momento que nós alinhamos espiritualmente conforme a vontade de Deus, as demais coisas serão acrescentadas sobre a nossa vida. As demais coisas serão, obrigado, Jesus, agregadas sobre a nossa vida. Isso é algo tão forte, tão profundo, irmãos, que não é errado a gente querer ser abençoado, prosperar, que a nossa vida dê certo. Porque verdadeiramente nós queremos resolver a nossa vida. Nós queremos que as coisas dê certo, o nosso casamento, o nosso relacionamento, a nossa família, o nosso trabalho. Nós queremos que as coisas dê certo para o Senhor. E isso não é errado. Mas o problema, obrigado, Jesus, é que nós não fazemos a maneira correta conforme Ele nos ensinou diante da palavra. Obrigado, Espírito Santo. Você vai entender e vai compreender que a partir de hoje, você alinhando a sua vida espiritual, a emocional, sentimental e financeira são consequências. Apenas consequências. E você vai viver uma vida plena com o Senhor. Obrigado, Jesus. É por isso que eu quero que você abra comigo, abra sua Bíblia, primeiramente em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 21 está assim. Filipenses, o capítulo 2, o verso 21. Porquanto todos procuram cuidar apenas de seus próprios interesses e não se dedicam ao que é de Cristo Jesus. Agora abre comigo mais para frente Colossenses, o capítulo 3. Um pouquinho mais para frente aí, Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. O verso 1 está assim: portanto, visto que foste ressuscitado com Cristo, buscai-o o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Amém? Dão glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Buscar o conhecimento do conhecimento do alto. Porque enquanto Jesus estava caminhando em carne e osso aqui na terra, assim como eu e você caminha nos dias de hoje, Ele falou assim: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos de carregar o seu fardo pesado, porque eu vos aliviarei, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Jesus falou: vinde a mim. Então todas as pessoas que estavam, como Jesus deixou bem claro diante da palavra, Jesus falou assim: esse povo parece ovelha sem pastor. Então as pessoas vinham até Cristo porque Ele estava caminhando na terra. Mas agora que Cristo está à direita
de Deus, à direita do Pai, o que ele falou? Buscai o conhecimento do alto. Porque nós temos que viver aqui nessa terra e caminhar nessa terra com um propósito. Amém, dão glória? Amém? Temos que caminhar com um propósito. E esse propósito a gente só vai conseguir caminhar com ele quando a gente tem o conhecimento do alto. Porque é Jesus que não vai dar esse propósito. É Jesus que vai dar essa direção para mim e para você. O versículo 2 ele fala assim: pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. É por isso que ele disse agora mesmo em Filipenses, o capítulo 2, versículo 21. Vocês estão somente preocupados com a vida de vocês, com o interesse de vocês. Vocês estão fazendo errado. A maneira certa e a maneira correta é vocês buscar o conhecimento do alto. Pensar nos objetivos do alto. Qual que é os objetivos? Qual que é o propósito de Deus? E não nas coisas terrenas. Como eu disse para você no começo, não é errado você querer, amém, né, prosperar, ser abençoado, que as coisas dêem certo na sua vida, na sua família, no seu trabalho. Isso não é errado. Mas o problema é que a gente está tentando isso sem Deus. Eu vou te provar no versículo 3. Está escrito assim: pois morreste, e a vossa vida, repita assim comigo, pois morreste, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? Dão glória a Deus. Aqui está a chave. Vocês querem ter uma vida, mas a vida que vocês acham que é bom, que é certo, que é correto, da maneira que vocês pensam. Mas a vida de vocês verdadeiramente, ela está escondida na onde, Senhor? Em mim, que estou à direita do Pai. Então, se vocês querem que as coisas dêem certo para vocês aqui no mundo físico, vocês precisam encontrar a vida de vocês em mim, conforme o meu propósito, conforme aquilo que eu já designei para cada um de vocês. A vida que vocês querem está escondida em mim. Irmãos, isso é algo tão forte, tão tremendo da parte do Senhor, porque verdadeiramente nós queremos paz, queremos saúde. E o Senhor já falou assim: a paz que eu tenho para dar para vocês, ela excede todo entendimento. A paz que eu dou para vocês não é a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá é quando todas as coisas estão ocorrendo tudo bem, as contas estão pagas, está tudo em ordem. Aí vocês sentem uma paz. Mas a verdadeira paz está em mim. Porque as coisas podem estar dando errado, mas mesmo assim a paz que excede todo entendimento habita dentro de vocês. Porque a minha presença habita dentro de vocês. Qual é o motivo do Pai querer nos alinhar a nossa vida espiritual? Quando nós estamos alinhados espiritualmente, nós estamos alinhados, fala assim, nós estamos alinhados com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém? Esse é o foco e esse é o propósito. Esse é o foco e esse é o propósito. É isso que o Senhor quer que eu e você entenda e compreenda acerca da palavra do Senhor. E desde o início Ele já vem mostrando isso pra gente. Você precisa se alinhar espiritualmente. Jesus veio pregando o Evangelho: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Quando Jesus veio falando isso, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, em outras palavras, Jesus está falando assim: se conserta, se posiciona espiritualmente porque é chegado o reino de Deus. Aleluia, Deus. Oh, Jesus. Jesus veio colocando assim: nós estávamos tortos, nós estávamos na porta larga. Jesus falou assim: eu vou trazer vocês para a porta estreita, que sou eu. Eu vou alinhar vocês, eu vou ensinar para vocês o que vocês têm que praticar para vocês obter êxito na vida de vocês. Então o Senhor veio nos alinhando. Qual é o propósito? Nos alinhar espiritualmente. As demais coisas Ele vai agregar, vai acrescentar sobre a nossa vida. Irmão, quando a nossa vida espiritual está alinhada, a nossa área emocional, sentimental e financeira, a gente começa a viver a palavra do Senhor. As bênçãos começam a correr atrás de nós. A gente começa a receber saúde, começa a receber paz no espírito, na alma. Porque a nossa vida está alinhada.
Eu estou alinhado com o propósito do Pai. A minha vida espiritual está alinhada com o Pai. Então eu estou alinhado com Deus. As demais coisas Ele vai acrescentar. Desde o começo o Senhor quer isso para a minha vida e para a sua vida. É por isso que Ele disse em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão vida espiritual. Vida espiritual. Mas nós queremos, irmãos, nós, aqui no mundo físico, nós queremos a nossa área emocional, sentimental, a financeira alinhada. Eu quero meu casamento estável, eu quero meu trabalho estável, que está relacionado à parte financeira. Nós queremos, isso não é errado. Só que nós não podemos esquecer da parte principal que o Senhor quer que a gente se alinhe para Ele poder acrescentar as demais coisas sobre a nossa vida. É a nossa vida espiritual. E eu falo para você, não somente Deus quer isso, mas tem uma pessoa que também sabe disso. Agora eu peço que você abra comigo em Jó. Obrigado, Jesus. Se você chegar em Salmos, amém? Voltou Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. A partir do verso 6 está assim. Certo dia, os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante Yahvé, o Senhor. Satã, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Versículo 7. Então Yahvé questionou a Satanás: de onde vem? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra, e ir e vir pelos caminhos do mundo. Verso 8. Indagou-lhe então Yahvé: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Verso 9. Diante dessas palavras, Satanás contestou a Yahvé, questionando: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Amém? Não, glória a Deus. Olha a pergunta que Satanás fez para Deus: será que Jó teme verdadeiramente sem nenhuma outra intenção? É por isso que Deus permite a prova, para ver verdadeiramente quem é filho e quem é bastardo. Porque quem é filho, irmãos, mesmo diante da situação e da circunstância, continua posicionado. É Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Entra lá dentro, mas não nega. É Daniel na cova dos leões. Não nega a paternidade. Não nega a palavra. Será que ele não tem outras intenções? Então, quantas pessoas vêm para a casa de Deus, vêm para a presença de Deus, Deus abençoa, porta do emprego, saúde. O Senhor começa a responder a área que a pessoa está apresentando para Deus ali, a dificuldade que ela está passando, Deus começa a responder. A partir do momento que o Senhor responde e abençoa, nunca mais. A pessoa, não, agora já estou tudo resolvido. Aí é onde ela se afasta. É onde ela já não busca mais, já não se relaciona mais. Por quê? Não, agora a minha resposta já veio, eu não preciso mais. É exatamente isso aqui, ó. Exatamente isso aqui. Satanás está falando assim: será que não tem outras intenções? Será que ele não está vindo para a igreja só para abrir a porta do emprego depois ele sai da igreja? Será que ele não quer que restaure a sua família dele depois ele vaza? É isso aqui, ó. Será que não tem outras intenções? Aí vem a permissão de quando Deus permite tocar. Quando Deus permite a prova. Aí vem a permissão. Obrigado, Jesus. Aí vem a permissão. Aí vem o nosso comportamento. Se verdadeiramente é de filho, se verdadeiramente a gente vai obedecer a palavra, vai continuar posicionado, ou se nós vamos virar as costas para o Senhor. Versículo 10. Porventura
não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família e de tudo o que ele possui? Fez uma pergunta. Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras das mãos desse homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Porque você tem abençoado ele pessoalmente, não falta nada para ele. Verso 11. Entretanto, estende a tua mão. Presta atenção. Ele falou para Deus: estende a tua mão e fere tudo o que ele tem. E com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Verso 12. Então Yahvé declarou ao acusador: concedo-te poder para destruir tudo o que ele possui. Apenas não estenda a tua mão contra a pessoa dele. Apenas não tire a vida dele. E Satã deixou a presença de Yahvé. Amém? Então, glória a Deus. Esse é o objetivo. Porque Satanás também sabe que quando a gente se alinha espiritualmente conforme a vontade de Deus, irmão, as coisas que podem fluir e acontecer sobre a nossa vida. Então ele vem e faz a pergunta certinha: mas será que não tem outra intenção? Porque você tem abençoado ele pessoalmente, você tem abençoado ele, a família dele, os rebanhos dele, tá tudo próspero, tá tudo abençoado. Ele não sente falta, ele não necessidade de nada. Mas permita ele sentir necessidade e falta de alguma coisa para você ver verdadeiramente quem ele é. Irmãos, isso acontece frequentemente até os dias de hoje. E assim até a volta de Cristo. Isso acontece. Para ver se verdadeiramente, Deus não me ama mais, eu não quero mais, Deus não me responde. Como que vai ser o nosso comportamento? Será que ainda vale a pena lutar? Será que ainda vale a pena orar? Será que ainda vale a pena buscar? Será que ainda vale a pena jejuar? Será que ainda vale a pena se consagrar? Será que ainda vale a pena se submeter a uma autoridade, uma liderança? Será que ainda vale a pena todas essas coisas? Será que ainda vale a pena obedecer a palavra de Deus? E o Pai sentado no trono só observando todas as coisas. O meu e o seu comportamento. Obrigado, Jesus. O meu e o seu comportamento. E Ele deixou isso bem claro para nós quando Ele quis, desde lá do começo, destruir toda a humanidade. Mas Ele falou assim: ainda há um homem. Ainda há um que teme a minha palavra, que me busca, que me respeita. O nome dele é Noé. Por causa desse um homem, a graça também veio sobre nós. Obrigado, Jesus. Que Noé, junto com a sua família, depois formou uma nova linhagem. E nós estamos aqui hoje. Uma pessoa. Agora eu quero que você acompanhe comigo. Obrigado, Espírito Santo. No verso 13 aí mesmo. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam desfrutando de um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Versículo 14. Um mensageiro chegou trazendo a seguinte notícia a Jó: eis que teus bois estavam lavrando a terra, e as jumentas pastavam perto deles. Então, repentinamente, surgiram os sabeus e os atacaram e os levaram. Não obstante, ele ainda mataram teus servos ao fio da espada. E só eu consegui escapar para poder contar-lhe o que aconteceu. Versículo 16. Enquanto o mensageiro ainda estava falando, chegou outro, exclamou: fogo de Deus caiu do céu, incinerou as ovelhas e os servos e os consumiu. E eu fui o único sobrevivente e vi-lhe informar o que ocorreu. Verso 17. Enquanto ele ainda explicava o ocorrido, veio outro mensageiro e disse: os caldeus dividiram-se em 3 grupos, atacaram os camelos e os levaram, ainda mataram os teus servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Verso 18. Enquanto esse acabava de dar a sua informação, chegou outro com a seguinte notícia:
teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo o vinho na casa do teu primogênito, o filho mais velho. De repente veio um forte vento do deserto, atingiu com fúria os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens e todos eles estão mortos. E eu fui a única pessoa que sobrevivi para lhe contar o ocorrido. Ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. Logo em seguida, ajoelhou-se, encostando o rosto em terra, joelho e testa no chão, em sinal de humilhação, e adorou diante de Deus. E exclamou em oração: Nu deixei o ventre de minha mãe, e nu partirei da terra. E Yahvé deu, e Yahvé o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 22. E em todas as suas atitudes, Jó não errou, nem pecou, e também jamais culpou a Deus por vezes algum. Amém? Dão glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Irmãos, aqui essa palavra aqui é uma palavra que ela traz um temor muito grande acerca daquilo que o Senhor falou que não ia provar mais ninguém, né, da maneira qual ele provou Jó. Mas aqui é algo que você precisa entender e compreender acerca de que o inimigo ele é astuto e ardiloso. Obrigado, Jesus. Ele é hoje, né, um querubim, na verdade, não é um anjo, é um querubim caído. Amém? E a palavra fala que ele tem uma mente, uma inteligência muito forte, que se possível ele engana o mundo inteiro. É por isso que nós temos que, obrigado, Jesus, cada vez mais e mais nos aprofundar no nosso relacionamento, na nossa intimidade com o Senhor, conforme aquilo que Deus quer para nós hoje, alinhar a nossa vida espiritual. Ou seja, como que o inimigo tentou tocar em Jó? Porque né, vamos continuar prosseguindo aqui, você vai ver que teve uma hora que Jó não aguentou mais. Ele começou a questionar Deus. Jó começou a questionar Deus. E no percorrer desse tempo, o inimigo tocou aonde? Não tocou em Jó. Depois, mais pra frente, você vai ver sim, né, que Jó fica enfermo em todas aquelas situações. Mas não primeiro. Primeiro o inimigo tocou na área emocional, sentimental e financeira de Jó. Mas com um objetivo: atacar a vida espiritual de Jó, a comunhão que Jó tinha com Deus. Por que tocou na área financeira? Porque os animais morreram, sim ou não? Sim. Era o rebanho, era o meio de dinheiro, né, para gerar dinheiro naquela época, então os animais morreram. Por que atingiu a área emocional e sentimental? Porque os filhos morreram, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Então afetou essas 3 áreas de Jó, mas com um objetivo: atacar a área espiritual, a vida espiritual que Jó tinha com Deus, o temor que Jó tinha em Deus. E não é diferente nos dias de hoje. Não é diferente nos dias de hoje. É por isso que o inimigo vem. Às vezes o Senhor permite as situações acontecer, porta do emprego fechada, o Senhor permite alguma tribulação, alguma luta, faltar as coisas, né? Permite às vezes a gente ser, né, humilhado, rejeitado, vários tipos de situações o Senhor permite acontecer na nossa vida, justamente por causa disso. Justamente por causa disso. Porque o Senhor quer ver verdadeiramente quem eu e você somos. Aí o Senhor permite a prova, o Senhor permite a situação, mas o objetivo é um só. O inimigo continua da mesma forma: eu vou atacar, eu vou para cima, porque eu quero tirar ele da igreja, eu quero fazer com que ele se afasta, eu quero fazer com que ele fique frustrado, eu quero fazer com que ele não tenha mais esperança, que ele não tenha fé, que ele não tenha mais amor. Eu quero fazer com que ele pare de praticar os princípios da palavra. Quantas pessoas não estão frustradas a respeito de dízimo e oferta, a respeito de liderança? Sim ou não? Tem muitas pessoas que estão dessa maneira, porque verdadeiramente nós sabemos disso, porque a palavra deixa bem claro isso pra gente. Tem muitas pessoas que verdadeiramente não levam mais a obra de Deus a sério. E hoje a gente vê muitas, na verdade, irmãos, quando a gente vê todas essas situações, a gente sabe que é cumprimento da palavra, mas a gente também sabe que perdeu o temor. E a gente vê hoje a liderança, né, pastores, pastoras, né, muitos fazendo parte, né, obreiros, amém, né, fazendo parte de ministérios. Tá aquela troca de relacionamento, aquela intriga, todos esses tipos de situações. Estão perdendo o temor. Eles fazendo casamento de anos.
perdendo o temor na palavra do Senhor. Porque o inimigo quer atingir a vida espiritual dessas pessoas. Quer fazer com que os membros, as pessoas aí fora que vê no mundo, falam, pra quê? Pra que eu vou pra igreja? Olha como é que tá lá na igreja, eu prefiro ficar aqui mesmo. Tá igual, tá a mesma coisa. Porque essa é a linguagem das pessoas aí de fora. É por isso que Jesus falou que nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, fazer a diferença. O brilho de Cristo. No andar, no falar, no vestir. A gente sabe que a verdadeira mudança, ela começa interiormente e depois exteriormente. Mas ela começa. Ela começa a mudar o palavreado, ela começa a mudar o lugar onde ela ia, ela começa a mudar. E as pessoas aí de fora que vê, falam assim, verdadeiramente, você viu? Aquele irmão mudou, né? Aquela irmã mudou verdadeiramente. Começou a caminhar com Cristo, já não sai mais, não vai pra bagunça mais, não tá na farra mais, já não fala palavrão mais. Verdadeiramente eles precisam ver o nosso comportamento, imagem e semelhança de Cristo, fazendo a diferença. Obrigado, Jesus. É isso que o Senhor quer que eu e você venhamos a entender acerca da nossa vida, irmãos. Nós precisamos entender e compreender acerca disso. O Senhor falou assim, filho, eu quero alinhar vocês espiritualmente. Isso eu quero desde o começo. Quando vocês estão alinhados espiritualmente, vocês estão caminhando em obediência. Vocês estão no Pai, no Filho e no Espírito. Vocês estão caminhando juntamente comigo. Não apenas olhando a vida de vocês. Porque eu sei o desejo, a vontade de vocês, o que vocês querem. Mas vocês precisam se alinhar espiritualmente para as demais coisas se acrescentarem, as coisas verdadeiramente fluir e acontecer sobre a nossa vida. Amém? Então, glória a Deus. Glória a Deus. Quantas e quantas pessoas, irmão, estão perturbadas? A palavra deixa bem claro para a gente no Evangelho de João, capítulo 14, quantas pessoas estão perturbadas. Aí a palavra fala assim, não permita que o seu coração venha se preocupar. Credes em Deus e crede também em mim. Quando a gente está em Cristo, com a nossa vida espiritual alinhada conforme a vontade de Deus, a gente permanece, mesmo diante das circunstâncias sendo o contrário, mas a gente permanece posicionado na palavra de Deus. É por isso que a palavra declara, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Precisa ter um alinhamento espiritual. Nós precisamos alinhar a nossa vida espiritual para as demais coisas serem acrescentadas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Isso eu quero que você entenda que não mudou nada. Não mudou absolutamente nada. Satanás continua atacando. Obrigado, Jesus. Satanás continua atacando da mesma forma, com o objetivo de atingir a minha vida e a sua vida espiritual, de tirar a gente da presença de Deus. A velha serpente, o que você acha que ele tentou ali falando com Eva? Come do fruto. Não vai acontecer nada, você não vai morrer. Você só vai ficar como Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. Não vai morrer. Desde o início, tentando tirar a gente do foco da presença do Senhor, tentando quebrar a nossa vida espiritual. Porque, irmãos, entenda, olha o que a palavra deixa bem claro para nós. A palavra fala que quando Deus chega no jardim, Adão já não foi mais de encontro com o pai, assim como o filho vai de encontro com o pai, como ele ia, Deus chegava ele de encontro. Mas a partir do momento em que ele desobedeceu, o pai chegou, ele correu. Ele se escondeu. Ele se escondeu. Ou seja, a partir daquele momento ali, ele estava quebrando. Ele estava quebrando. Por causa da desobediência. Ele estava quebrando a vida espiritual dele com Deus. Obrigado, Jesus. E isso acontece frequentemente até no dia de hoje. O que o Senhor quer que você entenda, irmãos, é que na nossa vida emocional, sentimental, espiritual e financeira, se alinha conforme é a vontade de Deus. Como o Senhor disse na palavra em Colossenses capítulo 3. Buscai o conhecimento do alto. Pensai nas coisas do alto. E não somente pensar em vocês, nas coisas que vocês querem fazer. Viva na terra, mas com o pensamento do alto. Porque dentro de nós habita céu e terra. Nós somos feitos do pó da terra, mas foi soprado sobre nós o Espírito de vida. E isso é divino, é celestial. Então habita céu e terra dentro de nós. O Senhor falou, viva, caminha como eu caminhei na terra. Mas o meu objetivo era fazer a vontade do meu Pai. É por isso que quando os discípulos foram até uma cidade e foram comprar alimento, quando chegaram,
falou assim, sabe que já deu comida para Jesus? Jesus falou assim, a minha fome, a minha sede é de fazer a vontade do meu Pai. Aleluia, Deus. E é dessa forma que nós temos que caminhar aqui na terra. É por isso que ele diz, a vida de vocês está escondida. Vocês querem uma vida verdadeira, sem fingimento, sem mentira. Vocês querem uma vida pura e santificada? Queremos, Senhor. Buscai aquilo que é do alto, porque é onde eu estou hoje, à direita do Pai. Amém, não glória a Deus. Obrigado, Jesus. Que você entenda acerca disso, irmãos. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, obrigado, obrigado. Depois nós sabemos, amém, né? Sobre a história de Jó, né? Você que já leu o livro de Jó, você já sabe, amém, né? Que depois o Senhor restituiu o aumento do dobro, né? Os amigos de Jó aqui também, né? Tentando falar, você fez alguma coisa errada, você estava em brecha, você estava em pecado, né? E até no final Deus falou que só ia receber e aceitar a oração de Jó, né? Ou seja, a intercessão de Jó por aqueles amigos. Porque ver os amigos se fortalecer, ajudar de alguma forma, ou se não tem nada para falar, como diz a palavra, ficar quietinho, se não tem nada produtivo para falar, mas mesmo assim ficar, não, você está em pecado, você está em brecha, você está em erro, né? E aquilo ali começou a conturbar ainda mais e mais, né, a mente de Jó, porque também Jó não sabia o que estava acontecendo. Amém? Aí mais para frente Deus começa a esclarecer todas as situações, né, para Jó. Amém? Né, se apresentar com mais força, com mais intensidade para ele. O Senhor restitui, amém, a área financeira dele, né? O Senhor dá filhos novamente. Mas o Senhor queria que eu ministrasse esse contexto para você poder entender, irmãos, qual que é o objetivo que isso aconteça até mesmo nos dias de hoje. Para você deixar de praticar aquilo que a palavra declara para a gente. Porque Ele quer desestabilizar a nossa vida espiritual. Irmãos, quando Ele consegue desestabilizar a nossa vida espiritual, as demais coisas, ela vai para o buraco, ela vai para baixo. Não vai dar certo. Por quê? O que vai acontecer? A gente vai tentar caminhar pela força do braço. E não vai ser assim que a gente vai vencer. Porque o Senhor já nos ensinou. Não é por força, não é por violência. É como o Senhor? É pelo poder do meu Espírito. É pelo poder do meu Espírito. Mas para ser pelo poder do Espírito de Deus, nós precisamos estar alinhados com Deus. A nossa vida espiritual está alinhada com o Senhor. Então entenda e compreenda isso para a sua vida. Alinha a sua vida espiritual. Alinha a sua vida espiritual. As demais coisas Ele vai acrescentar, vai agregar sobre a sua vida. Você vai ver isso com os seus próprios olhos. Você vai ver isso. Você vai viver isso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Sim, Senhor. E que essa palavra, amém, que essa porção venha ficar, amém, no teu interior, no teu íntimo, que você venha entender e compreender acerca daquilo que o Senhor quer pra gente desde o início, que venha ficar gravado dentro de você. Você alinhando a sua vida espiritual com o Pai, com o Filho e com o Espírito. E você vai ver as demais coisas serem acrescentadas sobre a sua vida. Amém? Dão glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Quero me despedir, amém, você que acompanha, amém, né, pelas redes sociais, né, você que está assistindo, que está acompanhando, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, amém. Você que vai assistir depois, que Deus te abençoe também, grandemente, em nome de Jesus. Graça e paz.